Dólar a 6 e cacetada. Bolsa de valores com forte queda, inflação acima do teto, juros altos. Mas PIB que vai subir 3,5. Desemprego nas mínimas, comércio varejista e serviços nas máximas, reforma tributária aprovada, corte no salário mínimo também. Afinal, a economia tá uma maravilha ou um desastre? Vamos junto pensar nisso então? Me contaram que o dólar vai a R$ 7. Se você não deixar o like no vídeo, me ajudar a cumprir a meta de inscritos no canal, não comentar, não mandar para os amigos, você vai querer arriscar? Deixa eu começar então trazendo a fala do economista Mohamed El-Erian, que é presidente da Queen's College da Universidade de Cambridge. Para ele, essa disparada do dólar no Brasil a patamares inéditos desde a criação do Plano Real, lá em 1994, é resultado de uma reação desproporcional do mercado, que se autoalimenta, ou seja, está subindo tanto dólar que o investidor não vai querer ficar de fora e vai comprar dólar também. Para ele, o Brasil passa por uma experiência de overshooting, que é uma expressão no mercado financeiro para desvalorização desproporcional e descolada dos fundamentos da economia real. E aí um parênteses que a gente tem que fazer é que essa máxima do dólar é uma máxima nominal, não uma máxima real. Ou seja, se a gente corrigir pelo tempo, a maior alta foi quando o Lula foi eleito a primeira vez em 2002. De novo, um contexto do Lula, hein? Nessa época o mercado achou que o Brasil ia virar socialista ou coisa do tipo. Engraçado que 2022 também achava isso, né? Vamos por partes, então. Semanas atrás eu fiz um vídeo analisando a proposta de corte de gastos do governo. Para não gastar mais do que arrecada em 2025 e 2026, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs uma série de medidas, como limitar o aumento no salário mínimo, cortes no benefício de prestação continuada, o BPC, só que para não ficar feio, ele colocou reforma do imposto de renda no meio desses anúncios, para isentar quem ganha até R$ 5.000. O mercado financeiro entrou em pânico, porque entendeu que não cabia no orçamento essa reforma. Dias positivos para o mercado foram os dias que a saúde de Lula estava em xeque. Para você ver também como são neutros e racionais. A bolsa subiu no dia que anunciaram mais uma cirurgia do presidente. Mercado financeiro, basta você ter uma ação de uma empresa ou algum investimento para fazer parte. Só que convenhamos, quem carrega a precificação são os grandes bancos, as grandes corretoras, os tais tubarões. Você e eu, para sermos sardinha, falta muito ainda. A parte financeira é fundamental em qualquer economia moderna desenvolvida. O ponto não é esse. Até a China, que não é capitalista, tem mercado e tem bolsa de valores. Mas a financiarização da economia é sim um problema. E o que é isso, Caio? A financiarização é o processo de acumulação de riqueza por meio de especulação financeira, em vez de produção de bens e serviços. Então, ao invés de eu ficar rico abrindo uma empresa, seja lá do que for, eu pego o meu dinheiro e invisto em ações que eu acho que vão subir, por exemplo. Isso tem acontecido há tempos no Brasil, porque os juros são extremamente altos. Vai governo, entra governo, isso não muda. Mas o Banco Central e o mercado não são técnicos? Quando eu te falarem isso, pede para contar a piada do papagaio na sequência, tá? Não, não são. Não existe posição exclusivamente técnica. Porque tudo envolve uma ideia, ideologia ou conceito econômico nesse caso. A economia não é ciência exata, inclusive, sabia disso? Porque não existe receita de bolo. Se existisse fórmula única, todo país do mundo era desenvolvido, uai. E mesmo eu sendo uma pessoa mais de esquerda, com viés econômico de esquerda, eu já trabalhei na Faria Lima. E não só isso, eu sempre quis estudar o que estava por trás de cada visão. E o conceito econômico que guia o mercado é a contração fiscal expansionista. Caio, tchau, chega por hoje, tô indo por essa. Calma, calma, calma. Me dá uma chance. Não desiste de mim. Contração fiscal acontece quando o governo corta gastos e isso gera um desaquecimento da atividade econômica via estímulo do Estado. Aí a demanda da população diminui. A inflação também. Nessa ideia, tá? Depois eu explico melhor. O Banco Central corta juros e aí a iniciativa privada cuida da economia crescer. Só que essa visão, esse conceito, tem vários problemas. Se a economia está fraca, um empresário pode pensar 1000 vezes antes de aumentar sua produção. E vai depender inclusive de investimento estrangeiro, com pouca demanda.
Qual país se desenvolveu nessa linha? Lamento informar, mas nenhum. O livro que eu uso de referência aqui para esse vídeo, Chutando a Escada, do economista capitalista, inclusive, Ha Jong-chang, ele é sul-coreano, mostra esse ponto. Os países hoje desenvolvidos lá atrás se desenvolveram com investimento público, mas querem que os emergentes não sigam a mesma trilha. Voltando para o dólar, a disparada da moeda continuou com força nessa semana com a tramitação das medidas do pacote fiscal no Congresso e o temor de que os textos fossem desidratados. E foram. Tinha uma medida que limitava o crescimento de despesas com emenda parlamentares. Foi diminuído. Não vai ser possível bloquear e contingenciar emendas obrigatórias, aquelas que são individuais e de bancadas. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, que basicamente é o planejamento de como o governo deve gastar o dinheiro, o Congresso aumentou o valor do fundo partidário. E o dólar lá, esperando a sinalização? Aí o que ajudou um pouco a diminuir o dólar na semana foram vários leilões que o Banco Central fez. Em alguns deles, colocou o dólar no mercado, tirando da reserva que o Brasil tinha. Em outras, vendeu, prometendo recomprar no futuro. E por aí vai. Antes de eu falar da economia de modo geral, vamos fechar esse assunto mais monetário e financeiro. A esquerda não sabe debater política monetária. Não sabe. Isso acentua ainda mais aquela ideia de que o mercado é técnico e a esquerda é política. É ter uma decisão de aumento de juros e a esquerda moraliza o debate. Sabe o que é moralizar o debate? É falar que subir juros é imoral, que o mercado não tem coração, que não existe razão para subir juros, etc. E o principal, sem falar na raiz dos problemas. Quer ver uma coisa? Quando o Banco Central sobe os juros em 1 ponto percentual, como fez na última reunião, o gasto do governo com a dívida pública aumenta em 50 bilhões de reais. O BC já prometeu mais 2 aumentos na Selic nessa mesma magnitude até março, pelo menos mais 2. 150 bilhões de reais de gastos a mais. O pacote fiscal do Haddad, que corta salário mínimo e tira pobre com deficiência do BPC, economizaria 70 bilhões de reais em 2 anos. Matou o corte. Vai ter que cortar mais, provavelmente. E aí? Vamos falar de super salários? Não. Vamos falar de benefícios tributários pro iFood, por exemplo? Não. Mais fácil cortar do povo, né? Não tem bancada do povo no Congresso, não tem lobby. Não vão dizer que é imoral no Twitter. Justiça seja feita, alguns até foram nessa linha. O Brasil gasta mais com juros da dívida do que com saúde e educação somados. Quando eu digo gasto com dívida pública, para todo mundo ficar na mesma página, é quando o governo retorna dinheiro aos investidores que compraram títulos públicos. Mas ó a contradição, Caio, você não investe no Tesouro Nacional? Eu invisto. E o que eu coloco lá para ser dinheiro de pinga falta 1 bilhão de reais. De novo, quem detém a maior parte da dívida? Grandes agentes do sistema financeiro, que levam o dólar para pressionar por menos gastos sociais e mais pagamento da dívida. Bolsa Família que nada, a mamata do Brasil é o Bolsa Banqueiro. Por fim, o dólar também está alto porque no mundo todo estão correndo para o dólar. Motivo? Donald Trump. As propostas econômicas dele tendem a ser mais inflacionárias. Ele quer deportar imigrantes, cortar impostos de grandes empresas. Hoje falou de não ter teto de dívida nos Estados Unidos. E aí o Banco Central dos caras cortou juros essa semana. Mas já disse que vai parar de cortar ou cortar muito menos no ano que vem. E aí a renda fixa dos Estados Unidos fica mais atraente. Dólar forte no mundo todo. Por isso que essa faixa dos R$ 6 o dólar deve ter vindo para ficar. Dólar alto é produto importado mais caro. Mas não é só produto tecnológico, não. Remédios, por exemplo, vão ficar mais caros. E para vender, fica bem mais em conta vender para fora também. Olha a inflação. Falando nela, vamos falar de economia real. Porque o sistema financeiro nem sempre capta o que está acontecendo na economia do dia a dia, ainda que ele possa e tenha impactos. Bolsa não é PIB, PIB não é bolsa. O Brasil tem a menor desocupação da série histórica, isso é verdade. Mas é considerada ocupação, por exemplo, bicos. Quem está vendendo bolo na porta do metrô, quem faz freelas e por aí vai, não é que isso seja ruim. Mas é importante mencionar que apesar do emprego com carteira assinada estar crescendo também, a informalidade ainda é alta e é um grande desafio para o Brasil. A renda está subindo, mas não estamos em pleno emprego.
Aí vamos falar da produtividade brasileira que está estagnada, não são há meses, nem anos, são décadas. Que um americano produz o que 5 brasileiros produzem. É verdade. Só que isso não tem a ver com o trabalhador, tá? Vai parecer que brasileiro é burro e preguiçoso, não é isso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, diga-se. O Brasil passou por uma predominância do setor de serviços, por meio da desindustrialização, inclusive, mas isso é um tema para outro vídeo. E aí, assim, um garçom, por exemplo, como que ele aumenta a produtividade dele? Servindo 5 mesas ao mesmo tempo? Como que um professor aumenta a produtividade? Dando aula para 100 alunos ao invés de 30? Mas e a qualidade dessa aula? Então, caras pálidas que falam de produtividade. Produtividade depende de investimento ou do Estado ou da empresa. Por exemplo, no meu caso, já trabalhei em lugares que se vira aí jornalista para fazer 10 notas por dia. Se vira aí para compensar o outro que foi demitido e a gente não vai repor no lugar. Em outros lugares, incentivam e tem pacotes de inteligência artificial para ajudar, com curso e tudo, de como que melhora a produtividade com IA e por aí vai. O PIB vai crescer 3,5% esse ano. É bastante coisa, é um número muito bom. Varejo está muito melhor, setor de serviços muito melhor, indústria muito melhor, formação bruta de capital fixo muito melhor. Só que tudo isso pode sofrer com juros em 2025 e com a tal da inflação. E aí eu tenho certeza que nesse momento do vídeo já tem gente dizendo: desemprego baixa onde? Economia forte onde? Inflação tá altíssima. mas primeiro de tudo, lembra que a sua bolha não é do tamanho do Brasil. Galileu descobriu que a Terra gira em torno do Sol, não em torno de você. Outra coisa, a inflação, por exemplo, até quando ela está controlada e sobe 3% no ano, que é a meta, significa dizer que a média dos preços está 3% mais alta. Desacelerada a inflação não é o mesmo que deflação, que é quando os preços caem. E outro ponto, lembrando que assim, o IPCA, que é o índice oficial da inflação, é a média de todos os preços, todos. E aí cada item, cada grupo, cada subitem tem um peso. A sua inflação pessoal é diferente do IPCA, certamente é diferente do IPCA. Então, por exemplo, às vezes a inflação de alimentos caiu pra caramba puxado por leite, e você é intolerante à lactose, então você não bebe leite. Então você vai sentir menos essa deflação. Às vezes vai aumentar muito o preço do feijão, mas você odeia feijão, então você não compra feijão, você vai sentir menos essa alta, e por aí vai. Para entender que, assim, é importante você ter ideia do que você gasta, onde você gasta, seja serviços e produtos, para fazer meio que a sua inflação, calcular a sua inflação. E o IBGE divulga ponto a ponto ali, cada item, o que subiu, onde subiu, explicando cada preço. É um trabalho chato de metodologia ir atrás disso, mas tá lá. Entendeu? Então, ao invés de é mentira, vamos discutir metodologia, vamos discutir economia real. Mas voltando ao ponto, tá tudo caro sim. A atividade está forte, mas a maioria das pessoas ainda está em empregos precários. Tem muito caminho pela frente para o Brasil se desenvolver muito mais. Inflação dos alimentos, que é uma das mais sensíveis, está sofrendo muito com o dólar alto, seca em algumas regiões e por aí vai. E ações do governo com esse ponto estão bem fracas sim. Poderiam, por exemplo, investir mais firme em estoques públicos de grãos para diminuir a volatilidade dos preços. Desde o governo Temer, os estoques públicos de grãos, ó. E se o governo está fazendo isso, falta comunicar. Porque eu trabalho com política e economia, não tem nenhuma notícia nesse sentido. Para concluir, o vídeo já está enorme. Economia tá bem, tá mal, tá péssima, tá maravilhosa? Ela tá bem, na atividade, no presente, ruim nas perspectivas dentro do setor financeiro. E o momento agora é chave, é um período de transição. O saldo final do governo Lula 3 depende de resolver essa crise de expectativas. Olho, inclusive, em 2025, no senhor Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, indicado por Lula, mas que pode surpreender os pessimistas de lado a lado. Será? Olho também em Hugo Mota, futuro presidente da Câmara, já tem consenso, coalizão com todo mundo ali. Hugo Mota. Será que ele vai dificultar a vida do governo no Congresso? E aí o governo ficar refém, ter que fazer reforma ministerial? Ou será que ele vai e pode facilitar? E aí o governo pode entregar a reforma da renda, pacote fiscal, etc, etc, etc. A ver, não se esqueçam, poder econômico dentro do capitalismo é poder político. E poder político capacita e promove a mensagem e as ideias de um tempo. Like no vídeo, se inscreva, comenta por aí. Volto logo para mais discussões. Se não nos virmos até lá,
bom Natal, bom Ano Novo, mas acredito que eu devo voltar antes disso. Fui!